5, 4, 3, 2, 1. Olá Brasil, olá criaturas de dentes afiados, olá podcast. Eu me chamo João da Silva e aqui você encontra tudo sobre filmes, séries, desenhos e músicas. E você, fã de terror e quer aproveitar o seu Halloween com aquela sensação de arrepios, os filmes de terror com vampiros são a pedida certeira. As histórias dessas criaturas imortais, sedentas por sangue e envoltas em mistério, têm conquistado gerações. De cenários sombrios a personagens icônicos, os filmes de vampiros conseguem unir suspense, tensão e muita adrenalina, além de outras coisas. Nessa lista eu vou trazer 10 filmões de terror com esses seres sedentos por sangues para você iniciar aí a sua maratona de Halloween, já que se você é habitual nesse canal, sabe que no mês de outubro rola muitas recomendações, críticas de filmes e uma programação bem arrepiante. Então, bora lá, depois da vinheta nós falamos sobre 10 filmes de terror com vampiros para você assistir agora mesmo. E antes de começarmos o vídeo, vamos aqui a algumas regrinhas que eu fiz na escolha desses filmes. Bom, todos os filmes que eu selecionei aqui nessa lista são de filmes de terror, o gênero terror. Regra número 2, a presença do vampiro tem que ser o principal foco dessas narrativas. A lista segue em ordem do que eu menos gosto até o que eu mais amo. E regra número 4, se vocês quiserem outras listas com esse mesmo tema, deixa aqui nos comentários. E se esse vídeo, quem sabe, bater uma meta aí de 2.000, se esse vídeo bater uma meta de 2.000 visualizações, quem sabe eu não faça uma parte 2 ou até faça um outro tema que gira em torno de vampiros. Are you serious? Beleza? Combinados? Então, bora começar esse vídeo logo. Escrito por Don Jacoby e John Stanley e dirigido pelo mestre John Carpenter, Os Vampiros de John Carpenter de 1998 é uma adaptação da novela Vampires de um dos roteiristas desse filme, que é o John Stanley. Acompanha aqui Jack Crown, um caçador de vampiros implacável, interpretado aqui pelo ator James Woods, que lidera aqui uma equipe para eliminar essas criaturas. Porém, o grupo se depara com um vampiro ancestral com poderes devastadores. Inclusive foram lançados mais 2 continuações desse filme e 2 sequências que foram diretamente para home video, que é Vampiros os Mortos, lançado em 2002, que inclusive é protagonizado por Jon Bon Jovi, e Vampires The Turning de 2005, mas, gente, esse é melhor. E se você não gosta desse filme, é porque você é mal amado. John Carpenter nunca erra. Bora saber por que esse filme é bom. Acho que a grande sacada que John Carpenter traz aqui em Os Vampiros de John Carpenter é uma mistura sensacional entre filmes de terror e com uma mistura bacana com a ação, traçando muitas vezes aqui algumas pitadinhas com o western, né? No qual percebemos em como a trama ela vai trazer tudo o que você viu e tudo o que você não viu a respeito de filmes dessas criaturas de dentes afiados. Temos ainda uma interpretação muito interessante de Thomas Ian Griffith. Quem é esse? Bom, gente, é o ator lá de Cobra Kai, de Karate Kid, como, né, vocês sabem, né? Que ele interpreta aqui o vampirão centenário e a dualidade que ele tem com o personagem do Jack, né, o personagem principal, interpretado pelo ator James Woods. É esse personagem meio ignorante, esse arquétipo de personagem que a gente já está acostumado em assistir. Ele guarda para si todo esse ódio dentro de si mesmo. Afinal, no filme mostra que os seus pais eles foram mortos por vampiros, o que no filme não fica totalmente esclarecido de uma forma clara.
é uma abordagem interessante que o diretor John Carpenter traz aqui. E apesar de não ser um terror com as características mais originais, o filme tem ótimas ideias, ótimas performances, inclusive também a de Cheryl Lee, né, que eu gosto muito dessa personagem, que ela interpreta aqui a Katrina, e o Daniel Bedwin, né, que interpreta aqui um outro personagem, né, que é o Montoya, que é um motorista lá no filme. Enfim, se você ainda não assistiu os Vampiros de John Carpenter, gente, faça esse favor, assista, porque é muito bom esse filme. E se você já viu um criador de conteúdo falando que esse filme não é bom, não dê atenção dele, dê atenção aqui no canal J Crítico, que eu estou recomendando para vocês e é muito bom. Uma nova perspectiva ao terror de vampiros, colocando os habitantes de uma pequena cidade no Alasca em uma situação desesperadora. 30 dias de noite basicamente acompanha a cidade isolada no Alasca que enfrenta 30 dias de escuridão total, tornando um grupo de vampiros locais sedentos por sangue. Enquanto a população luta para sobreviver ao cerco implacável, cada dia sem sol traz mais desespero e violência. Com direção de David Slade e roteiro do próprio diretor e de mais 3 roteiristas, um probleminha por sinal, 30 Dias de Noite é um filme que reúne algumas boas ideias em relação a esse subgênero ou esse tipo de filme de terror, que é o filme de vampiros. Eu digo que é um daqueles projetos capazes de transmitir tais mensagens muito ousadas, né? Seja aqui nas cenas dos ataques dos vampiros, que são muito bem realizados. Temos aqui o Josh Hart, né, que ele entrega aqui uma performance memorável de um personagem que a gente acaba se importando muito com ele, e a sua interação com os demais, né, com os outros atores, né, em questão, é suficientemente agradável. O ritmo é ágil e as cenas de violência são impactantes e é um baita filme desse subgênero. Vale muito a pena, inclusive, você assistir as continuações. Eu não cheguei a assistir, mas é isso. Se você já assistiu esse aí, já vai no segundo, já vai no terceiro. É um filme que o primeiro eu gostei muito e eu achei muito interessante. Então assista. Eu não sei onde ele está disponível. Na última vez que eu assisti estava na Amazon Prime Video. E é isso. Considerado como um dos pioneiros filmes de monstros da história do cinema e sendo um marco da própria história do cinema, Drácula, dirigido pela dupla Todd Browning e Carla Freund. Aqui nós acompanhamos o Conde Drácula, que é um vampiro sedento de sangue que deixa o seu castelo da Transilvânia e viaja para Londres. Após seduzir e morder várias pessoas, ele se torna o centro de uma investigação conduzida pelo Dr. Van Helsing, que descobre sua verdadeira natureza. Em uma luta entre o bem e o mal, Van Helsing tenta por fim ao reinado de terror do vampiro antes que mais vidas sejam perdidas. A produção em preto e branco, com sua atmosfera sombria e gótica, captura perfeitamente o horror silencioso e sugestivo da época. Embora a ação e os efeitos especiais possam parecer datados para os padrões, né, de hoje em dia, o filme se sustenta pelo seu tom atmosférico e pela sua tensão, muitas das vezes bastante psicológica. Esse longa foi a segunda vez que eu assisti e toda vez que eu assisto eu me sinto muito conectado e eu tenho um envolvimento muito imenso com essa produção. A direção, os cenários, a relação conflituosa entre os personagens e tudo aqui é feito de uma maneira impecável demais. Eu gosto muito dessa versão de 1931 porque ela é muito interessante, ela tem coisas muito boas. Eu gosto demais desse filme e inclusive gosto de outras adaptações do próprio Drácula, né? Até recentemente teve aí o remake de Nosferatu, que para quem não sabe tem toda aquela história lá. Vocês sabem, né? Mas é isso. Assistam.
E temos outro filme em preto e branco que usa disso muito a seu favor. Dirigido, escrito, atuado e eu acho que produzido pela diretora Ana Lily Amirpour, que é anunciado como o primeiro western de vampiros iraniano. A história nós acompanhamos aqui, como é que eu posso dizer? Uma vampira skatista que ataca homens que desrespeitam e fazem coisas assim complicadas demais, né, com mulheres em uma cidade iraniana, e é isso. A grande cartada desse longa é trazer uma crítica social ou até uma crítica a respeito de ou qualquer tipo, né, de violência que as mulheres vão sofrer. Os cenários são muito bem feitos e muito bem realizados, as interpretações são muito boas e muito bem encaixadas no texto, cujo a direção da cineasta Ana Lily Amirpour, que também atua aqui no longa, né, dá uma protagonista que ela precisa fazer tais coisas, né, com esses homens que acabam fazendo demais situações, coisas com as mulheres ali do vilarejo local. Esteticamente é um filme impressionante, ele tem essa dramaticidade muito bem encaixada na trama e é um daqueles projetos únicos, né, que une aqui o terror com elementos de drama. Gosto muito desse filme e se você ainda não assistiu, por favor, assista porque é muito bom. Cara, que filme impressionante. Inclusive, quem sabe eu não faço uma crítica aqui no canal só para falar desse filme. Mas assistam. E temos aqui uma produção protagonizada por ninguém menos, ninguém mais do que David Bowie. Como é que é? Dirigido por Tony Scott, Fome de Viver é um daqueles filmes que se parece um sonho. Duvida? Então se liga nessa sinopse. O filme acompanha Miriam Locke, que é interpretada por essa atrizinha aqui, né? Que é uma vampira imortal que vive por séculos ao lado de seu amante John, que é o personagem do David Bowie, que também ele compartilha dessa mesma imortalidade. No entanto, o personagem John, né, o personagem do David Bowie, ele começa a envelhecer muito rápido, levando-os a buscar a ajuda da doutora Sarah Roberts, que é interpretada pela maravilhosíssima Susan Sarandon, que é uma pesquisadora especialista em envelhecimento e além de ser uma obra que fala de vampiros, é uma obra LGBT, QIAPN+. É isso. A grande sacada de Fome de Viver é como a direção é capaz de criar todo um elemento gótico com algumas situações e cenas capazes de te deixar incomodado na cadeira ou de onde você estiver assistindo. Ele tem uma abordagem um pouco sombria, um gótico sombrio, e traça muito bem esses paralelos muito encaixado dessa forma. As atuações elas são muito boas, o David Bowie ele traz aqui um personagem muito estranho e acho que essa estranheza combina muito bem com o próprio desde hoje, apesar que ele já morreu já faz um bom tempo. Um dos temas centrais do projeto é a sua sensualidade e a sensualização dos corpos, né? Não somente na parte, né, entre os dois, mas entre a personagem principal e a personagem da Susan Sarandon. Eu não sei explicar, gente, mas é um negócio que quando as duas estão em cena, você sente uma energia sáfica muito grande, a gente se sente muito envolvido. Por isso que eu falei que, além de ser um filme de vampiro, é um filme de LGBT, é um filme sáfico, porque tem cenas ali que, olha, se você... Inclusive, eu achei que é muito respeitoso a forma que eles escolhem aqui, mas é isso, gente, é um filme que eu gosto muito e se você não assistiu, assista. Bom, e vamos aqui para uma produção de terror misturado com drama, mas que eu vou recomendar aqui porque eu acho que ela tem coisas muito boas. A Transfiguração de 2016 é um filme de drama,
de terror psicológico que oferece uma abordagem única e sombria sobre o mito dos vampiros. É dirigido aqui por Michael Oshia e estrelado por Eric Ruffin. A trama vai seguir esse personagem principal, que é o Milo, que é interpretado pelo próprio ator Eric Ruffin, que é um adolescente muito solitário e perturbado que mora em um bairro violento de Nova York. Obcecado com a ideia do vampirismo, ele começa a acreditar, o carinha tá maluco, mas vamos lá, né? Ele começa a acreditar que ele é um vampiro e adota alguns comportamentos violentos para saciar essa obsessão. E a sua vida vai mudando quando ele conhece uma menina lá, né, que é a Sophie, que é interpretada pela Chloe Levine, que é uma jovem igualmente marginalizada, com quem o Milo ele começa a ter, ele forma uma conexão muito inesperada. A Transfiguração se destaca-se por sua narrativa muito lenta e introspectiva, mais focada na psique do seu protagonista do que no jumpscare propriamente dito, né? Não que isso seja um problema, poderia até existir, mas se você gosta de um terror mais trabalhado, esse é o filme. Bom, esse filme ele não é um filme de vampiros, ele é um filme sobre vampiros, e eu acho que é por isso que eu estou recomendando para vocês. Ele é um filme muito alegórico, muito metafórico, ele apesar de ter sim coisas mais literais, né, por assim dizer, ele tem coisas que ele vai muito mais pela alegoria do que pelo literal, e é isso que eu, pelo menos enquanto estava assistindo, eu gostei da forma em que o Michael Oshia, né, que é o diretor, ele desenvolve na sua história. É um filme muito interessante. Temos aqui ótimas atuações, uma direção muito ousada, e aqui tanto que eu acho muito interessante também a direção de fotografia, porque ela é uma direção de fotografia muito bem pensada. Então, se você ainda não assistiu a Transfiguração, assista porque vale muito a pena. Dirigido por Jim Jarmusch, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, e estrelado pela diva Tilda Swinton e no nosso querido Loki. A trama acompanha Adam, né, que é o personagem do Tom Hiddleston, e Eve, que é a personagem da Tilda Swinton, que são dois vampiros que estão juntos há séculos, mas vivem vidas separadas. O Adam, ele é um músico recluso em Detroit que está deprimido com o estado do mundo contemporâneo, enquanto, né, que a personagem da Tilda vive ali em Tanger, que ela é uma personagem mais otimista e busca apreciar os prazeres da imortalidade. Quando eles se reencontram, a chegada inesperada da irmã de Eve, né, que é a personagem, aquela atriz lá que fez o remake de Alice no País das Maravilhas, ela ameaça desestabilizar o seu frágil equilíbrio. Esse é um ótimo exemplo de como um filme de terror ele pode entrar em choque com outros gêneros em específico. O terror está no clima soturno e na falta da luz, né, com contraste com as sombras, e a direção de Jim Jarmusch, ele acrescenta toques melodramáticos de romance e elementos da fantasia neste projeto aqui. É muito interessante. A Tilda Swinton, né, como a personagem Eve, ela entrega uma atuação muito interessante. Na verdade, eu gosto muito dessa atriz. Eu acho essa atriz, tudo que essa atriz faz, assim, claro que ela tem papéis ruins, mas as grandes coisas que ela faz, ela entrega muito bem. Ela interpreta uma vampira que, apesar de viver por séculos, ela mantém um ar, né, de calma, um ar de sabedoria, quase etérea. Já o personagem do personagem do Loki, ele é o contraponto perfeito para a personagem da Tilda. Ele encarna um vampiro melancólico e introspectivo,
profundamente desiludido com o estado atual do mundo. Ele se incomoda muito fácil com as coisas que acontecem no mundo, e enquanto nas poucas cenas que aparece a Alice, né? Eu vou chamar de Alice, né? Ela é uma explosão de energia caótica, contrastando com os dois protagonistas, mais introspectivo. Ela é muito enérgica e a sua atuação é sobre isso. A sua atuação, ela traz uma vitalidade impulsiva e quase infantil à irmã mais nova de I, criando ali uma tensão e uma desordem quando ela entra na vida do casal. É que ficou muito surreal demais, muito assim, e é isso. E assim, Amantes Eternos é uma obra distinta dentre do subgênero de vampiros e se destaca, né, pelos clichês do horror e oferecendo aqui uma experiência poética e introspectiva. E por que eu falei clichês do terror? Porque eu acho que o filme usa sim os clichês, só que usa os clichês da melhor forma possível. E é isso que eu acho que ele ganha bastante. E vamos falar de um dos filmes que eu mais admiro na história do terror. É um filme que eu gosto muito, que é A Hora do Espanto. E não me refiro ao remake protagonizado por Colin Farrell, mas o longa original de 1985 com direção de Tom Holland. E não é o ator Tom Holland dos filmes patéticos da Marvel, dos filmes aí do Homem-Aranha, mas o diretor desse filme aqui, que alerta aqui de curiosidade, também dirigiu o primeiro filme da franquia O Brinquedo Assassino, coisas de cinéfilos, né? Na trama, é viciado em programas de terror, um jovem acredita que seus novos vizinhos são vampiros disfarçados. Ele pede ajuda a um pretenso caçador de vampiros que se recusa a ajudá-lo por covardia e por não acreditar na história que esse jovem está contando. Assim como eu falei, tem um remake de 2011 e uma continuação horrível de 2012. O primeiro filme já é ruim, mas eu ainda passo um pano para ele, mas a continuação, nossa cara, que filme! Olha, a continuação é uma das piores coisas que eu já vi na história do cinema. É sério, é muito ruim. Bom, A Hora do Espanto é uma daquelas produções de terror mais interessantes que eu assisti ao decorrer da minha vida. Eu gosto demais em como o diretor, né, o Tom Holland, que é o mesmo diretor, né, de alguns filmes de terror, ele tem uma mescla aí de filmes, né? Um dos papéis mais conhecidos é O Brinquedo Assassino de 1988. Aqui ele utiliza uma abordagem que traça entre os aspectos do terror com os aspectos da comédia. Apesar disso, que ele elabora muito bem essa ideia que o jovem, que é vivido pelo ator William Ragsdale, e toda essa dualidade, esse confronto que ele vai ter com o seu vizinho, que é o Jerry, inclusive um ator da época pitelzinho, que é o Jerry, né? E esse é um dos pontos da discussão aqui no filme. O filme ele equilibra perfeitamente o momento de tensão e humor com uma estética oitentista cheia de efeitos práticos que trazem vida à cena de transformações e ataques dos vampiros. Se você aí é fã de efeitos práticos, assim como essa pessoa que vos fala, você vai se deliciar demais com esse filme. Inclusive, vou até alertar uma coisa que não vou dar spoilers, mas os momentos finais dessa obra de A Hora do Espanto é um dos melhores possíveis em cenas que realmente se utilizam os efeitos práticos de uma maneira bem realizada. É um filme espetacular e se você ainda não assistiu, assista. Eu não sei onde ele está disponível, gente. Não vou falar onde está, porque eu não vou fazer marketing barato para streaming que não nota o nosso talento. Então, vamos dar uma pesquisada aí. E é isso. Bora de um filme baseado em quadrinho, que na verdade é um filme da Marvel. Blade 2, O Caçador de Vampiros, dirigido por Guillermo del Toro, é uma sequência eletrizante que mergulha ainda mais a fundo no universo sombrio do Caçador de Vampiros Blade, interpretado por ninguém menos, ninguém mais do que Wesley Snipes. No filme, Blade se une a um grupo de vampiros conhecidos como os Blood
Peck, seus inimigos naturais, para combater uma ameaça ainda maior, que são os Reapers, né? Que é uma... Como é que eu posso dizer? É uma nova raça de vampiros mutantes que se alimentam tanto de humanos quanto de vampiros. Liderados pelo implacável Nomak, que é interpretado pelo ator Luke Goss, os Reapers representam um perigo que força Blade a fazer alianças improváveis para evitar uma guerra entre as raças. Blade 2 eleva o nível da ação e do terror em comparação ao primeiro filme, graças à direção visualmente estilizada de Del Toro, né, que traz aqui todo o seu toque característico, com cenas de lutas muito bem coreografadas, criaturas grotescas e uma atmosfera ainda mais gótica. O design dos Reapers em particular é aterrorizante e inovador, com suas mandíbulas deformadas que ampliam aquela sensação do horror e o efeito que isso tem aqui na gente, no telespectador. A estética é sombria, mas o filme nunca perde o ritmo, mantendo a ação do começo até o final. Inclusive a atuação de Wesley Snipes como o Blade continua impressionante. Eu até gosto da atuação dele no terceiro filme, que eu odeio, mas eu gosto muito dessa carisma dele, dessa fisicalidade imponente, garantindo que ele seja um daqueles protagonistas que a gente ama demais. A dinâmica entre Blade e os vampiros do Luke Peck, especialmente com personagens como o Reinhard, que é o personagem do Ron Perlman, ele cria ali uma tensão muito interessante, já que eles precisam trabalhar juntos, mas não confiam um no outro, e fica toda essa dualidade durante todo o filme. E assim, é um filme que tem um final que eu diria muito broxante. Eu detesto aquele final, e eu acho que é um final muito nada a ver, mas particularmente esse é um dos meus Blades favoritos, né, entre os três. Eu gosto muito do primeiro, mas o segundo ele é melhor que o primeiro. E o terceiro é aquela coisa, gente, aquilo ali não faz o menor sentido. E é isso, e se você não assistiu Blade 2, assista, porque é um filme impressionante, impecável, maravilhoso, uma obra do cinema, absolute cinema, e é isso. Dirigido pela dupla Tyler Gillett e Martin, os diretores de Pânico 5 e 6 e Casamento Sangrento de 2019, aqui em Abigail, um grupo de criminosos sequestra a filha de 12 anos de uma figura extremamente... Tendo-a em uma mansão isolada, o plano, né, dos sequestradores começa a desmoronar quando descobrem que essa jovem prisioneira, na verdade, é uma vampira. E eu acho que esse filme ele é um remake de um filme clássico da década de 30, e é isso. Com um visual muito impressionante e efeitos especiais de tirar o fôlego, Abigail combina aventura e fantasia com elementos do terror em um enredo repleto de ação, personagens cativantes e reviravoltas surpreendentes. Surpreendentemente, eu acho que um dos atributos que eu mais aprecio nessa obra é como ele combina aqui o mistério, o terror e a comédia. Por exemplo, o personagem do Angus Cloud, né, aquele ator lá de Euphoria e de vários outros filmes, é um desses alívios cômicos que a cada frase que ele dá, a nossa gargalhada é certeira. Eu vi esse filme nos cinemas e na primeira vez, eu confesso que eu não gostei muito do filme, mas depois eu assisti uma segunda vez, uma terceira vez, e cada personagem tem o seu diferencial, perto da atuação da atriz Alicia Year. Acho que ela é a atriz que fez aquele remake patético de Matilda, mas aqui ela consegue fazer uma garotinha boazinha e até uma vampira totalmente surtada nas ideias. Tá, assim, o final desse filme, ele é fraco, eu concordo nisso, mas felizmente eu acredito que Abigail é um dos grandes filmes desse subgênero. Talvez existam outros filmes melhores que esse,
E assim, eu vou recomendar outros filmes aqui que eu acho que pode ser um acréscimo aí na maratona de vocês. Tem aqui Renfield, né, que é um filme, só que ele é um filme muito focado na ação, inclusive é um dos pontos que eu menos gosto nesse filme. Temos aqui, será, Nosferatu, né, de 2024, né, que foi o último filme do diretor Robert Eggers. Eu tenho questões com esse filme, mas eu acho que vai ser legal vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões. Sei lá, tem vários outros filmes, o Nosferatu original, ele quase entrou nessa lista, mas eu não consegui colocar ele aqui na lista, mas beleza, tem o Nosferatu Remake e Nosferatu original. Tem um filme de vampiros que é de Nosferatu, que é uma versão metalinguística sobre os bastidores de Nosferatu, que eu esqueci aqui o nome do filme. Acho que não sei se é Sombras da Noite, alguma coisa assim, que é vivido pelo ator Willem Dafoe. Eu vou procurar e deixar aqui o posterzinho para vocês assistirem, porque é muito bom. Eu assisti na época do lançamento do filme do Nosferatu, né? E eu gostei muito desse filme. Eu não consegui colocar ele aqui na lista porque, não sei, eu não achava em qual posição botar, e também eu não queria tirar os que eu coloquei aqui nessa lista. Tem várias outras, até acho o Blade 1 é interessante, até vocês podem assistir, é muito bom. Mas é isso, tem outros filmes de vampiros que eu poderia acrescentar. Vampiros vs Broncos, né, que é um filme lá da Netflix, mas particularmente, eu gosto da ideia dele, mas eu não gosto da execução. Então, assim, não acho que é uma boa vocês assistirem, porque vocês podem se decepcionar. E é isso, eu acho que já falei demais, né? É isso. Então, pessoal, e você? Quais outros filmes de vampiros de terror vocês colocariam nessa lista? Deixa aqui nos comentários alguns filmes aí para que eu assista. E lembrando, se esse vídeo bater a marca dos 2.000 inscritos, eu vou fazer uma parte 2. Pode não ser sobre esse mesmo tema desse vídeo de hoje, mas posso falar sobre alguma coisa relacionada a vampiros. E também sugira esse vídeo para um amigo seu que gosta de cinema, que gosta de cultura pop. E é isso aí. Muito obrigado, até a próxima e até o próximo J Críticas. Valeu e até a próxima.